Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos juntos, iniciando mais um encontro, mais um recordar, mais um aprender, mais um estudar, mais um descobrir. Descobrimos aqui nas páginas da Bíblia as coisas que até dizem tanto respeito à nossa vida, a quem somos e aquilo que nós pretendemos atingir. Com tudo isso aí, quero agradecer aqui nossos mestres que estarão conosco fazendo nosso estudo de hoje, a quem agradeço imensamente. Professora Amélia, muito obrigada. Eu é que agradeço. Sempre bom, né, Amelinha? Tá junto, né? Muito bom estar aqui, muito bom. Muito obrigada, Padre Carlos, Henrique Botura. Muito obrigado. Tudo bom? Sempre muito bom, né, Padre? Sem dúvida. Com certeza. Nós estamos descobrindo as páginas do 2 Samuel. Quem está conosco tem vindo percebendo o quanto Samuel foi intenso e como dentro deste livro de Samuel descobrimos outras realidades, outros valores, outras decepções. Mas agora nós estamos aprofundando mais Davi, essa figura brilhante que vem surgir dentro desse ministério todo de Samuel. E vamos aqui, no programa de hoje, seguir depois de uma grande decepção. Quer contar para todos qual foi a decepção com Davi? No capítulo anterior, né, do 2 Samuel 11, acontece um caso de assassinato e adultério, ou vice-versa, né, que Davi comete. Isso. Com Betsabeia e, no caso, o esposo dela, Urias, que ele dá um jeito de matar porque ela tinha engravidado, né, do rei. Então, agora temos essa continuidade. É interessante a gente, dentro disso, creio que já foi comentado no programa passado, mas, como diz, né, a gente tem que vigiar e orar, porque podemos cair em tentação em qualquer momento, né? E Davi também não ficou imune. Ninguém está livre, né, Padre? E como Davi tem ensinado isso para a gente. Pessoa como a gente, muito melhor que a gente, e que vai mostrar que os percalços fazem parte dessa caminhada, né, Padre? Então, vamos entrar agora no capítulo 12 desse segundo livro de Samuel. Vou ler o trechinho inicial do versículo 1, que nós vamos ler até o versículo 6. Vai estar escrito: Yahvé mandou o profeta Natã falar com Davi. Ele entrou e lhe disse: havia 2 homens na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara e ela cresceu com ele e com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo na sua taça, dormindo no seu colo. Era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natã: pela vida de Yahvé, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. É aqui que o peixe morre pela boca, né, Padre? Ou Amélia, é aqui que a gente vê que o pecador tropeça no próprio pecado, né? A minha mãe dizia assim que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa, né? Deixou a tampa para a gente fazer? Para a gente fazer. Então, depois do que aconteceu, então o profeta Natã procura Davi e vai falar para ele: olha, Yahvé mandou contar uma parábola para você. Aí ele vai falar que tem 2 lados da minha cidade. Então, tinha o rei e tinha o outro, Urias, né? E o Davi tinha quantas mulheres ele queria ter, que ele podia ter. E Urias só tinha a esposa dele e foi para a guerra. Só que o Davi não foi para a guerra, ficou, né? E tinha abusado da mulher dele. Então ele fala assim, ele conta que o rico tinha ovelhas e vacas, porque em grande número, mas o pobre só tinha uma única ovelhinha. E cuidava dela com todo carinho, como se fosse a sua filha, comia da sua comida, bebia da sua água, mas criou com tanto amor e amava demais. Mas o que o homem rico fez? Chegou uma visita lá para o homem rico, em vez de ele pegar, de tanta que ele tinha, pegar uma,
pegou a única que o pobre tinha. Fez o banquete e serviu ela para o viajante. Aí o Davi fica bravo e fala, esse homem merece a morte. Esse homem merece a morte, né? Ele vai devolver 4 vezes o valor da ovelha, né? E porque cometeu tal ato e não vai ter piedade. É ele, né? E é ele mesmo que fez tudo isso. Ele tinha o harém dele, além das esposas, concubinas e o harém. Podia usar qualquer mulher. Pegou a única que Urias tinha. E ainda matou. É uma cena em que a gente nunca se vê numa cena dessa. Mas são cenas corriqueiras. Pode estar acontecendo com todo mundo e você não se vê ali, né? Às vezes, quando apontada de uma forma figurativa, fica mais fácil o entendimento, né? É legal contar. Esse jeito de contar em parábola é porque entende muito melhor. Está comparando quem é, quem é o dono daquele monte de ovelhas rico e quem é o pobre. Davi e Urias. Qual é a ovelhinha que Urias tem? A esposa, só tem ela, ele não tem harém. E você sabe, no programa anterior, quem não assistiu, quem perdeu, procure no YouTube, os seus canais de pesquisa aí, e busque esse programa anterior. Ele é muito interessante. Eu fiquei admirando Urias, um homem de um grande destaque do exército de Davi. Um mercenário, na verdade, né? Era um estrangeiro, era um mercenário. Sim, mas que teve uma postura tão elegante, tão fina. Um homem que foi servir ao seu senhor e que, quando foi convidado para entrar no ócio, ele não se entregou. Ele pensava nos soldados nos companheiros, dele. Exato. Então ele tinha uma mentalidade de povo, uma mentalidade fidelidade aos companheiros, né? Isso. Então aquela corporação, digamos assim, do exército, enquanto que o Davi mostra um extremo egoísmo. Né? São os contrapostos. Porque os se dois. era guerra de conquista, aonde o rei tinha que estar? Na guerra. Deveria estar lá e na ele guerra. ficou em casa belo e folgado. E os outros que foi. Né? E Urias também não vai para casa porque também tem vamos dizer assim, quando se está na guerra, a Arca da Aliança está junto. Então eles não vão para casa mesmo, não vão ter relações sexuais, não vão se afastar da luta. Eles estão concentrados naquela missão. Né? E pode ver que o Davi, no programa passado, o Davi embebeda ele fica na escada, ele dorme na escada do palácio. Exatamente, porque ele não vai para casa. Não vai. Eu achei assim uma postura muito bonita, um homem digno. Né? Mas, e outra coisa que a gente é bom chamar a atenção, claro que diante desse exemplo, dessa parábola que Natan contou, o outro pecado de Davi, de certo modo, a gente poderia dizer indignação, que seria cabível, né? Por isso mesmo, mas aí diz que ficou com cólera, né? Então Davi, ele também peca mais uma vez e acaba dando a sentença contra si mesmo nesse seu arroubo, né? Na verdade, aí fala, é digno de morte, mas não era uma sentença de morte. Ele ficou indignadíssimo e depois vai perceber a sua própria ação, né? Como aparece em seguida. Mas acontece, né? Aí sim ele lembra qual é a legislação a respeito de um roubo de ovelha ou de gado, que aí é só exemplo, né? Figurativo, que nós temos em Êxodo 21, 37, exatamente tem esse caso. Se alguém rouba ou mata, né, um boi ou uma ovelha de alguém, deve restituir 4 vezes mais, e é a sentença que ele coloca aí, né? Então, o digno de morte é pela cólera, é pela indignação, não é uma sentença propriamente dita, porque não cabia nesse caso da ovelha, né? Caberia no caso do assassinato, que isso sim ele fez antes, né? Mas ele está pronunciando a sentença contra si, como agora o texto vai mostrar para nós. Então, seguindo aí o versículo 7. Natan disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor, eu coloquei nos teus braços as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa. Por que desprezastes Yahvé e fizestes o que lhe desagrada? Tu feristes à espada Urias, o heteu. Sua mulher tomastes por sua mulher,
e a ele matastes pela espada dos amonitas. Agora a espada não mais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse sua mulher. Interessante é quando você está cometendo o seu pecado, você está em meio às delícias daquilo que escolheu, lícito ou ilícito. Quando você se afasta desse seu pecado, alguém aponta a grandeza ou a pequenez do que você fez, é que você cai em si. Por que é que a gente não se coloca diante da nossa pretensão antes de cometer o ilícito? Primeiro faz, né? Primeiro faz para depois se arrepender. Por que não faz uma avaliação? Foi por estar no ócio, numa tarde, depois de dormir o dia inteiro, levantar à toa na sua varanda, que Davi se deixou... Foi cobiçar a mulher se deixou encantar pelas delícias do fruto que viu. Né? Me fez muito lembrar Eva no paraíso. Eva vivia à toa também com Davi, passeando, não tinha o que fazer com isso, com o seu Adão, Davi, né? E a única árvore que não podia... E a única árvore que não podia foi a que chamou a atenção. Aquela não era a única mulher do seu soldado, do seu comandante. Que situação difícil. Eu fico me colocando, e quantas vezes a gente faz isso e a gente não se apercebe da grandeza do que a gente cometeu. Mas você vê o que depois o Natan fala para ele, né? Que Javé manda falar. Eu te dei o trono que era de Saul, eu tirei e dei para você. Você ficou com as mulheres dele, quer dizer, tudo, você ficou rei de tudo, né? Se quisesse mais, teria te dado mais também. Por que ele fez? Para dizer que ele tinha tudo, né? Aí uma coisa que a gente vai ligar, lembra quando Saul foi ungido rei? Só porque Saul fez o sacrifício lá, né? Tomou dos despojos, né, da ele guerra. não esperou Samuel chegar e ele fez. E ele não esperou que era para Samuel chegar para fazer. Saul foi e fez. Por isso ele perdeu o trono. E agora Davi fez pior, mas não perdeu o trono. Aí nós temos, nos capítulos anteriores, as promessas de que a casa de Davi permaneceria para sempre, né? Então, apesar da infidelidade de Davi, que é muito grave, Deus permanece fiel às suas promessas. E agora essas palavras que nós temos aí, né, que seria o voltar contra si, né, o castigo. Então, o que você fez agora vai acontecer contra você, né? São as palavras que tem aí. No caso, abre caminho para o filho Absalão, né, que até o capítulo 19, daqui para frente, vai tomar, vai centralizar as atenções sobre si praticamente, fazendo então acontecer essas palavras de Natan, de Deus, né, através de Natan contra Davi. Mas aí que está, né? Apesar da infidelidade, o que foi prometido a respeito da sua casa continua válido. Porque Deus assim fez uma promessa essas palavras. E Deus cumpre a promessa. Foi ele que se afastou, não foi Deus que se afastou dele, foi ele. Exatamente, como sempre acontece, não é Deus que se afasta de nós, certeza. Somos nós que nos afastamos de Deus. Deus é sempre fiel, né? Nós devemos então buscar ser fiéis, evidentemente. Então aqui a gente percebe aqui, veja bem, o caso de Davi, Natan coloca essa parábola da ovelha, né, para denunciar o pecado dele, e a gente vai lembrar que Davi era pastor, né? Foi tirado do meio, como está colocado aí, foi tirado do meio do pastoreio dos campos, né, para se tornar o pastor do povo. E nessa altura do campeonato, também aí coloca as primeiras palavras, né, da parábola. O que acontece? O rico com muito, o pobre com pouco, o pobre prejudicado, né, como infelizmente continua a acontecer. E agora a gente percebe que Davi, a partir do momento que ele se vê estabilizado no trono, né, e começa a ter uma vida de luxo, não mais a vida simples que ele teve até o momento, ele começa a se deixar corromper, né, e vai fazer vai esquecer, vamos dizer assim, da sua própria pobreza que ele tinha, né? E agora ele se torna um rico que está explorando. O poder corrompe.
E vai acontecer a mesma coisa depois com Salomão, infelizmente, né, que vai ser o filho que vem depois dele. E aí entra então a figura de Absalão, que vai ser aquele que, pelo qual esse castigo, né, essas palavras de Natã, o que vai acontecer com Davi, é o Absalão que vai colocar em prática, que por sua vez é um dos filhos também, né, dele mesmo, que vai colocar aí essas uma coisas. coisa que é bom a gente lembrar também, quando o texto não foi escrito no momento que acontece. Então, quando estão escrevendo esses livros históricos, né, eles estão contando a história. E para o grupo que escreve, tudo que acontecer é castigo de Deus. Você fez isso, Deus vai te castigar. E o castigo está escrito aqui qual que vai ser. Porque na realidade, quando ele manda matar Urias, é ele que matou. Manda colocar na frente para ele ser morto, é ele que matou Urias. Com certeza. Foi ele, então o pecado é dele. Então ele é assassino, ele fez adultério, tudo isso ele fez. E agora, porque ele se desviou de Deus, o castigo vem. Mas não é Deus que vai castigar, é ele mesmo. Porque é ele que desviou do projeto de Deus. Sim. Versículo 11. Assim diz Yahvé, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agistes em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo o Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã, pequei contra Yahvé. Então Natã disse a Davi, por sua parte, Yahvé perdoa a tua falta, não morrerás. Mas, por teres ultrajado a Yahvé com o teu procedimento, o filho que tivestes morrerá. E Natã o deixou. Na verdade, as consequências não surgem do nada. As consequências são os frutos daquilo que nós fizemos. É que nós hoje tiramos um pouco essa visão de atos e consequências, né? A gente está sempre agindo sem se preocupar com o que virá depois, né? E aqui, como a Amélia tinha colocado, a visão era muito essa. Olha o que fazes, porque o fruto está vindo. E é preciso se resgatar essa percepção de nossos atos, né? De nossa vida. Anda pelo caminho certo para que você chegue aonde você quer de forma honrosa. Não te desvie do caminho. Senão você não vai chegar nunca naquilo que você sonha. Porque quando... É igual a gente com os filhos, com o sobrinho, com o neto, né? Com a juventude. A gente fala, o caminho é esse aqui. Sim. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aí Deuteronômio fala, não desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, porque o caminho é esse. Quando você desvia, né, você fala para o seu filho, filho, o caminho é esse aqui. Se você andar por aqui, por aqui, por aqui, vai acontecer isso, 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 e as consequências vêm. Quando não escuta, as consequências vêm, não é? Você não está castigando o seu filho, é ele que buscou outros caminhos, caminho que leva à perdição. Com certeza. Aí nós temos, interessante, né? Deus perdoou, né? Deus se perdoou, não morrerás. Então, no caso do assassinato, ele seria sim réu de morte também, mas aí coloca dessa maneira. Tanto a confissão, o reconhecimento de Davi, são poucas palavras, pequei contra Javé, não fica argumentando, que é uma tendência da gente querer se justificar. Ele não justifica. Ele não se justifica, mas ao mesmo tempo, né, coloca, não morrerás, mas, né, o filho que te nasceu, esse sim irá morrer. Era uma pena, que diríamos hoje em termos jurídicos, comutada, né? Apesar do perdão já dado, existe uma pena, uma consequência, né? Isso é o que a gente também faz no sacramento da confissão, né? Confissão, perdão, mas existe uma penitência a ser cumprida, que é um modo de tentar restituir um pouco da nossa dignidade, digamos assim, diante de Deus, né? Então, o pecado, mesmo perdoado, ele tem consequências, tanto no outro como em nós. Sim. E a penitência tenta reconstituir um pouco, né, daquilo que foi, então, ferido. Porque houve uma ruptura aí, né, do homem com Deus. Davi rompeu com Deus. Interessante aqui que eu vejo, embora Davi tenha dito apenas, pequei contra Yahvé, Deus que lê os corações, avalia muitas vezes, ele foi muito simples, mas a gente não sabe a intensidade da dor
no coração de cada um. Às vezes a pessoa argumenta, como o padre falou, pecou e veio se justificar. Se justificou, se justificou, se justificou. Ah, eu acho que agora ele entendeu, ele me perdoou. Mas às vezes aquela justificativa não corresponde à contrição daquele coração. Às vezes aquele coração está só argumentando para não ficar feio no pedaço. Na verdade é isso, né? Quando a gente fica argumentando, a gente está querendo se justificar, quer dizer, não tive toda a culpa, né? Então, em vez de reconhecer o erro, né, de uma vez, como fez Davi. Sem querer justificar, porque o pecado de Davi foi grave. Gravíssimo, foi grave. sem dúvida. Então, merecia morte, no caso. Pela lei merecia morte. Exato. Mas... E é interessante, né, que a sentença diz, da tua própria casa, né, eu farei vir, então, o castigo. E exatamente como já falamos antes, né, é um dos filhos de Davi que vai colocar, que vai fazer acontecer toda essa pena imposta para ele. Porque quando ele fala assim, você fez tudo escondido, mas vai acontecer aberto, porque as guerras vão continuar. E na guerra, durante o sol, estrupam as mulheres, roubam, matam, fazem tudo, é o que vai acontecer. Quer dizer, essas são as guerras de conquista. Vai ter guerra. Toda monarquia vai ter a guerra. Muito bem. Nós vamos agora, no próximo bloco, entrar na questão da morte do filho de Betsabé, de Davi. São trechos assim difíceis. Fico imaginando Davi vivendo tudo isso, que sempre foi uma pessoa tão justa, tão leal, né? Mas o pecado vem a cada um de nós, filhos de Adão e Eva. E a mãe também, né? Nessa Ninguém altura do campeonato, que quase não fala nada dela. Mas... Betsabé também sofreu, Imagina. Com certeza. Mas para que você veja tudo isso, aguarde só um instantinho e já voltamos. Ok, voltamos. Essas páginas são apaixonantes, né? Se eu tivesse que montar hoje um outro oratório, com os meus santos tradicionais que eu tenho mais da modernidade, acho que eu ia pegar esse povo todo do Antigo Testamento. Será que tem imagem para eles? Não tem, né? Alguns têm, alguns profetas a gente vê. Será que a gente acha a imagem de Davi? A Moisés. imagem de Moisés? Eu sou Moisés, Amós. né? Então, essas coisas são interessantes porque esse pessoal também viveu essa busca de santidade, né? Com consequências terríveis. Mas entrando agora nessa percepção do pecado de Davi, vamos ver o que acontece com Davi agora, depois de consciente do pecado que cometeu. Estamos agora entrando no versículo 15b, que vai tratar as consequências disso tudo. Yahvé feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Davi implorou a Deus pelo menino. Ele caiu gravemente enfermo. E ela, a criança, A criança está caiu gravemente enferma. Isso. São versões diferentes das traduções dos livros. Tá. Davi implorou a Deus pelo menino, jejuou, ficou junto dele e passou a noite prostrado no chão. Os dignatários da sua casa foram ter com ele para o levantarem do chão, mas recusou e não tomou alimento nenhum com eles. No 7º dia, o menino morreu. Os servos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que o menino tinha morrido. Diziam: quando a criança estava viva, nós lhe falamos e ele não nos ouviu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá fazer algum mal? Davi notou que os seus servos cochichavam entre si e compreendeu que a criança estava morta. Perguntou-lhe Davi: o menino morreu? E eles responderam: sim. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as vestes. Depois entrou na casa de Yahvé e se prostrou. Voltou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Disseram-lhe os seus servos: que fazes aí? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e choraste, e agora que a criança morreu, tu te levantas e alimentas? Ele respondeu: enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe,
Talvez Yahvé tenha piedade de mim e a criança viva. Agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar? Eu sim irei aonde ele está, mas ele não voltará para mim. Davi consolou Betsabeia, sua mulher. Foi ter com ela e deitou-se com ela. Ela deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Salomão. E Yahvé o amou e o deu a saber pelo profeta Natã. Este o chamou Gededias por causa de Yahvé. A tristeza daquele que pranteia a amargura, o remorso do seu pecado. Porque uma vez a jaca no chão não tem mais jeito. Ela espedaça. E você vai chorar o que sobrou da jaca que você podia ter tirado no pé antes que ela estourasse no chão. É interessante a gente ver a dor de um remorso, né? Quando você leu, no 7º dia o menino morreu. Então, o jeito de contar que Deus é que mata a criança que dá uma doença. Mas a gente sabe, até hoje ainda, tem crianças que nascem e morrem por um monte de doenças que tem, né? Eu fico imaginando que essa criança devia ter, que os pais falavam, aquele mal do 7º dia, mal de simioto, aquelas coisas, um tétano, alguma coisa, né? Eu sei que a criança morre, e aí todo mundo, o costume deles era guardar o luto. Davi não guarda o luto, ele não é conformista, né? Ele não teve jeito mesmo, então agora vamos para frente. Vamos seguir outra luta. Seguir, Essa batalha já está acabada. Você vê que o texto fala da dor dele. O texto tem um momento que comenta a dor da mãe. Ela foi ultrajada pelo Davi. Ela não fala nada, ele manda de volta para casa. Ela só manda uma palavra: estou grávida. Aí ele fala: eu tenho que dar um jeito, manda matar o marido dela. Aí acolhe ela em casa. Agora o filho dela morre. Porque se ela perdeu o esposo, perde o filho, e o texto não conta nada. A gente não sabe o sentimento que ela nutria por Davi. De repente estava num momento de muita raiva, de muita decepção, muita tristeza, muita amargura, né? Mas ela era um objeto. Ela era um objeto ali dos desejos, do prazer, dos sonhos que Davi queria realizar, né, padre? Foi o objeto da ambição dele, né? Na verdade, até aí, né? E aí depois, claro, a gente vai ver, né, nesse finalzinho que lemos, né, que Davi se volta para ela depois, né, desse trecho, e vai se unir a ela, vai gerar outra criança. E essa criança que no futuro nós sabemos será o herdeiro, né, do trono, no final das contas. É bonito a gente ver aqui, né, primeiro essa atitude de Davi, a penitência, né, que ele faz durante a doença da criança, então tentando demover Yahvé, né, daquilo que tinha falado que ia acontecer, essa morte, mas no momento em que se cumpre, né, o que Yahvé colocou ali por meio do profeta, ele aceita, né? Então muda de atitude, fiz o que eu pude, né, não deu certo, mas esse não deu certo não é como muitas vezes acontece com a gente diante de uma dificuldade ou de uma promessa, né? Tem muitas pessoas, não são todos, graças a Deus, né, que diante de uma morte como essa, por exemplo, ou outras, né, ou uma perda que seja, se revolta contra Deus, né? E aqui Davi, ele não se revolta contra Deus. Então, determinou dessa maneira a Yahvé, vamos ver se ele muda de ideia, né? Faz todo esse luto adiantado, poderíamos dizer assim. Mas no momento em que Yahvé cumpre, então, aquilo que tinha dito, aceita e vai para frente, né? Então, é isso que a gente tem que colocar um pouco diante de nós, né? A gente nunca deve se revoltar contra alguma perda, principalmente, porque a gente não sabe, ou sabe, os desejos de Yahvé, mas pode ser que a gente não compreenda, né? Mas depois, mais para frente, sem dúvida, será compreendido. E o nome, né, da nova criança que nasce, então Salomão vem de Shalom, vem de paz, né? E por outro lado, o nome que Yahvé, né,
que Natan transmite para a mesma criança, G de dias, significa aquele que é amado, aquele que é o preferido de Javé. E que vai ser, então, o sucessor. Né? Veja bem como as coisas... Primeira constatação, creio eu, que Deus é soberano, Javé é soberano. Com certeza. Né? O soberano não é o rei, o rei é Javé, ele que é soberano. E transforma as coisas, né? De repente, sem um merecimento humano, transforma as coisas. Então, houve um pecado, houve um castigo, uma penitência, há um recomeço cheio de esperança novamente, né? Então, aqui a minha Bíblia, que é de Jerusalém, ela traz a nota de rodapé que diz que o pecado não é somente a violação de uma certa ordem moral ou social, mas, antes de tudo, a ruptura de relação pessoal entre o homem e Deus. Isso. A gente sempre olha o contexto onde a gente vive, mas antes de você violar esse contexto de obediência social, você já violou no seu coração uma ruptura contra Deus, né? Aquele que busca preservar essa relação íntegra com Deus, jamais violará as consequências que a sociedade impõe, que é cumprir as leis sociais. E quem pode restabelecer essa ligação novamente é Deus. É Deus de novo, né? É Deus de novo, não é o homem, é Deus. Que sempre, né, a gente vai vendo ao longo de toda a história, nova chance, novo recomeço, desde o dilúvio. Deus incansável, né? Incansável, no amor, né? Incansável em proporcionar os bens para a salvação. Interessante é que a gente fala, os nossos próprios erros nos amadurecerão, nos mostrarão o caminho. A gente já vai aprender com os próprios erros, concordo. Mas se você analisar a humanidade como um todo, os erros que foram acontecendo na humanidade não serviram para ensinar a todos. Foi preciso que cada homem quebrasse seu próprio ser para aprender com Deus essa integração que tem que existir, muito íntima, entre o homem e Deus. Quando a gente fala assim que é só Deus que vai restabelecer, porque o homem separa, no Salmo 65, versículo 4, fala assim: por causa de seus pecados, nossas faltas são mais fortes que nós, mas Deus nos perdoa. Deus é maior. Deus é maior. Está pronto para restabelecer a ordem. É Ele que restabelece, não é o homem, não. E por fim, dentro dessa história toda, vamos remeter a Jesus mais uma vez, né? Sim. Jesus é o bom pastor, Jesus dá a vida, Jesus restabelece a ordem. Não a ordem, a intimidade, a reconciliação. Sim, né? Coloca mais uma vez o caminho para a gente seguir e que a gente vai dando cabeçadas na nossa vida de novo. Pode dar 1000 cabeçadas. Sempre a gente é chamado à volta. A volta. Da parte de Deus, os braços estão abertos, como o pai do filho pródigo. Né? Voltando ao versículo 26. Joabe, entretanto, atacou Rabá dos amonitas e se apoderou da cidade real. Joabe enviou então mensageiros a Davi para dizer: eu ataquei Rabá e me apossei da cidade das águas. Agora reúne o resto do exército, acampa contra a cidade e toma, para que não seja eu que a conquiste e lhe dê o meu nome. Davi reuniu todo o exército e foi a Rabá e tomou a cidade de assalto. Ele tirou da cabeça de Melcom a coroa que pesava 1 talento de ouro, assim como uma pedra preciosa. Esta foi colocada sobre a cabeça de Davi. O rei levou da cidade enorme quantidade de despojos. Quanto à sua população, fê-la sair e a colocou a manejar a serra, as picaretas e os machados de ferro, e a pôs no trabalho dos tijolos. Agiu da mesma forma com todas as cidades dos amonitas. Davi e todo o exército retornaram a Jerusalém. Guerra de conquista. Davi vai fazer guerra de conquista. E uma coisa que o povo até hoje elogia muito Davi, porque você vê que, você leu aqui, quando a população, que ele não matou, pegou a população, vai como escravo, para trabalhar. Né? Então,
quem vai sustentar toda a parafernália do trono de Davi agora são os prisioneiros de guerra que ele faz. Ele conquista o povo dele, ele não vai escravizar. Por isso que até hoje Davi é adorado pelo povo. Davi não prejudicou o seu povo. Todo o trabalho, quem fazia para ele, impostos que são cobrados dos povos conquistados. Como era costume na época, né? A não ser aquelas guerras, né, do anátema ou do extermínio, como a gente viu lá no Êxodo, em Josué. No caso aqui, normalmente não era isso que se fazia, matar a população. Era utilizar depois como servos, né? E eu acho muito interessante o final, aí no versículo 31, né? Colocou para trabalhar nas serras, picaretas, machados, trabalhar nas olarias. Me lembra o Egito, né? Não foi? A mesma coisa, eles faziam isso, saíram de lá, desse trabalho enfadonho e acabam... Tá vendo? Então, a história é o que você falou um pouco antes. A gente dá a cabeçada e parece que não aprende nunca, né? Nunca. Então, foi escravo no Egito, tinha esse trabalho todo lá, né? De fazer os tijolos. E agora quem foi são escravizados outros e bota na mesma lida, né? Mas então, de um modo geral, padre, olhando, e professora Amélia, olhando o caminhar da história, como se a gente estivesse assim de cima, olhando todo aquele desenho da história, né? Essas guerras de conquista acabaram? A gente pode tá dizer aí que sim. Hoje, quantas guerras nós estamos tendo? Mas não são mais aquelas guerras originais de conquista. Não, mas veja Eu acho bem, que já são é agora um conquistas. abuso de poder. Porque Mas as é de armas são conquista. outras, né? Veja bem que hoje em dia é míssil, entende? Hoje, claro que existem os soldados também, mas mais às vezes, né? Mas quase sempre mais perdem vidas civis do que militares, né? Veja bem que hoje a guerra é mais injusta do que era pelos meios que tem. E o que é o interesse hoje em dia? Conquistar, nesse tempo, faziam essas guerras de conquista e pegavam as riquezas que tinham lá, sim. Claro. E hoje em dia o que se quer? São as riquezas, né? À custa das vidas. Nessas guerras que a gente fala assim, eram alargar a tenda, né? Aumentar o poder, a terra. Tem um reino, eu vou tomando para aumentar. Vai alargando a tenda, puxando, vai ficar grande. Um reino maior. E hoje os interesses são outros, mas é guerra de conquista, é guerra de poder. Eu tenho poder, eu mando fazer. Que a gente está vendo assim, no caso aqui, nós estamos vendo a formação do povo de Deus, os israelitas. E nessa formação, eu entendo que aí sim era uma guerra de conquista, porque eles estão expandindo esse rei para trazer para Deus. Todos aqueles que eu conquisto, eu vou trazer para Deus. Estou construindo o império de Deus aqui na Terra. Considerando que nós já passamos 3.000, 5.000 anos, podemos dizer, essa guerra de poder, de conquista, já aconteceu. O que nós vemos hoje são retaliações, são soberbas além do limite, são realmente uma forma Veja bem, antigamente a gente colocava, como você colocou, tem que conquistar a terra, até aí tudo bem. Agora, hoje em dia, vamos pegar Rússia e Ucrânia, o patriarca do ortodoxo lá da Rússia não deu razão para o Putin de invadir? Então, toda vez que existe uma guerra, pelo menos em qualquer país que tenha alguma religião, o poder religioso é chamado a aprovar. Para, entre aspas, as pessoas lutarem de consciência tranquila. Se é que é possível uma coisa dessa, né? Mas o poder religioso... É um genocídio o tempo todo. O poder religioso muitas vezes é chamado para aprovar uma coisa que todo mundo sabe que não é aprovada por Deus, né? Para testar algo que na realidade não é. Porque quando chama a autoridade religiosa para dizer assim, Deus está conosco. Para dar razão de continuar na guerra, né? Como eu falei, de consciência tranquila. Então, veja no Apocalipse, nós temos lá o Império Romano. O que acontece? Você tem o dragão, você tem a prostituta e você tem a besta. E as três, uma é a força militar, a outra é a cidade de Roma, a outra é o poder religioso. Porque os imperadores se proclamavam também filhos de Deus, né? O próprio Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com esse tipo de coisa na guerra e nas pequenas guerras nossas do dia a dia. Porque quando a gente fica criticando a outra religião, a gente está achando que está no lado certo sempre, né? E Deus é livre para estar onde Ele quer. Jesus quer que sejamos todos um, né? Isso.
Eu acho incrível, só para que estamos falando de guerra, lá no início do capítulo 11, né, do programa anterior, exatamente quando começa a narrar a questão de Davi e Betsabeia, né, eu acho incrível essa expressão, mas era o que era a realidade daquele momento e às vezes continua a ser a nossa. No ano seguinte, na época em que os reis vão à guerra. Costumam fazer a guerra. É um costume, é um costume. É na primavera. Na primavera, depois do porque inverno, né? no inverno não tem como ir na guerra, porque morre todo mundo. Então, neve. Era um ritual, era um costume. Costume, no início da primavera, vamos à guerra. E aqui nós temos Conquistar. um personagem, né, que vai continuar aparecendo e vai ser um tipo de um manipulador, diríamos eu, ou pelo menos um esperto, né? Que é o Joabe, que aparece aí. O Joabe era exatamente, né, ele já estava fazendo guerra antes, e lá no capítulo 11, né, já estava como comandante da guerra, e o Davi lá no palácio dele, né? Então foi a Joabe que Davi pediu para trazer Urias, né? Dar as férias para ele. Sim. E foi para Joabe também que ele falou, põe lá na fileira, na fileira do lugar mais avançado da guerra para morrer. E agora ele reaparece aqui e vai continuar aparecendo mais para frente um pouco no nosso capítulo. Onde você leu do 26 em diante, fala assim, ele atacou, aí ele manda, olha aqui, Davi, eu ataquei. Venha para cá, porque senão eu vou levar fama. Exato. Então era uma pessoa, a gente vai ver que é uma pessoa muito, de um lado, leal, porque ele está aí falando, não quero pegar a fama do rei, né? Que a vitória deve ser sua e não minha. O que acontecia com Saul e Davi, né? Que Davi que ganhava as guerras. E começou a conquistar a população, né, o favor do povo, porque ele que era o grande, e agora esse Joabe está no lugar que seria de Davi em relação a Saul, e vai jogar com muita maestria, com muito astúcia, né? Com muita astúcia, ele vai dando todos os passos com muita astúcia. Porque com certeza ele até percebeu, Joabe deve ter percebido a intenção de Davi quando mandou Urias para a frente. Sabia alguma coisa, certamente, né? Esse cara mandou matar a mulher, porque olha aqui, ele teve até filho com a esposa dele. E agora ele vai ficar julgando, perdão, entre Davi e o Absalão, que é o filho que nós falamos, vai fazer com que a sentença seja cumprida. Muito bem, mas na realidade a gente vê, atrás de tudo isso, um grande desenho da história. É preciso que a gente vá entendendo as vontades de Deus e a submissão daqueles que se colocam a serviço de Deus, ou não, uma submissão ou não, né? Agradeço, queridos mestres, professora Amélia, Padre Carlos, a sua presença, os esclarecimentos, as trocas de ideias, os enriquecimentos. Contamos com você no nosso próximo programa, nosso próximo encontro. Esse segundo livro de Samuel tem muita coisa ainda para contar para a gente. Muita história. Muita história para a gente descobrir. Aguardo você então, e para tudo isso eu só tenho que render homenagem à nossa mãe, dizendo salve Maria Imaculada, e até lá. Salve Maria Imaculada.